veraneio cinza nunca esteve tão perto. A 200, 300 metros, 15 segundos. A sirene parece o ruído de um monstro enfurecido. Os faróis piscam sem parar. Os motoristas, assustados, abrem caminho com dificuldade, por causa do trânsito movimentado nesta madrugada de quarta-feira, no Jardim América. A veraneio, com manobras bruscas, vai chegando perto, cada vez mais perto, dos 3 homens do Fusca Azul. Eles estão na Maestro Schiafarelli e têm à frente uma parede de automóveis à espera do sinal verde para o cruzamento da Avenida Brasil. O motorista do Fusca Azul, Francisco Noronha, sem tirar o pé do acelerador, reduz da 4ª marcha para a 3ª, em seguida para a 2ª e, ao girar o volante para a esquerda, a roda dianteira bate no canteiro divisor de pista. Sem perder o controle, imediatamente ele gira à direita e segue em direção à calçada oposta. Sobe o meio-fio. Quase atropela um grupo de jovens, que tenta proteção junto ao muro. Ao desviar deles, por sorte, bate com a traseira em um poste na esquina. O Fusca se alinha sobre a calçada da Brasil, com a frente apontada à direita, que está livre para a fuga. Atenção, Tigrão. Prioridade Rua Maestro Schiafarelli. É Maestro Schiafarelli. QSL, Tigrão? A prioridade agora é Maestro Schiafarelli. 3 elementos Fusca Azul. QSL? QSL, Tigrão? Câmbio. Fusca Azul agora na Brasil. QSL, Copom. Brasil. QSL. Positivo, Tigrão. Brasil. Viva o Brasil! O ruído da sirene está mais distante. Depois de alguns minutos sem ser visto pelos policiais, o Fusca segue pela Avenida 9 de Julho a 120 km por hora, com todas as luzes apagadas. Para entrar bruscamente nos Estados Unidos, Noronha reduz, aumenta a rotação do motor e faz uma conversão proibida à esquerda. Quase colide com mais uma veraneio, que entra na perseguição. Agora já são 5 veraneios e 25 homens atrás do carro de Noronha. Ele sabe, pelo ruído das sirenes, que a perseguição está mais intensa, embora não veja, pelos espelhos, nenhum carro da polícia atrás dele. Mas, logo à frente, a sorte dos 3 homens do Fusca Azul começa a mudar. Entram no Oscar Freire e, em poucos minutos, estão de volta a 9 de julho, onde são surpreendidos pela barreira de uma viatura, parada no meio da pista, em posição oblíqua. Aqui, Rota 66. Avistamos Fusca Azul. Urgente. Câmbio. Localização Rota 66. Câmbio. 9 de julho. Reforço, Copom. Reforço. Fusca Azul vindo em nossa direção. Atenção todos os carros. Rota, móvel, rádio patrulha. Prioridade na rede é da Rota 66. 9 de julho. Avenida 9 de julho. 3 elementos perigosos. Fusca Azul. Atenção viaturas. À espera do inimigo, o motorista da Rota 66 acelera muito, sem movimentar o carro, ainda parado no meio da pista. Ao lado dele, no banco dianteiro, o comandante da equipe, Sargento José Felício Soares, tem uma metralhadora sobre o colo. Atrás, entre 2 PMs, está o soldado Antônio Soria. Soria é o comunicador da Rota 66. Você dá pra ver 2. O passageiro tá usando um chapelão? O motorista é cabeludo? Deve ser maconheiro, QSL. Meliante cabeludo, QSL. Está vindo pra cima de nós. É agora, Copom. Vamos pegar, Copom. O comandante da Rota 66, Sargento José Felício Soares, enfia a cabeça pela janela, em seguida o peito, até se erguer com meio corpo para fora do carro. No lado oposto, o cabo Roberto Martinez faz o mesmo movimento pela janela, que fica atrás do motorista. A visão que os 3 rapazes têm pelo retrovisor do Fusca Azul é assustadora. 2 homens fardados, sentados na janela, um de cada lado da veraneio, apontando 2 armas de alta potência, submetralhadoras Berta, capazes de disparar rajadas ou tiros intermitentes. Noronha se desespera. Faz um cavalo de pau para vencer a curva, sair da mira. Neste momento, as metralhadoras estão engatilhadas. Simultaneamente, José Felício Soares e Roberto Lopes Martinez acionam um gatilho. A primeira rajada atinge o paralama traseiro direito do Fusca e completa a manobra a cavalo de pau. Para se proteger, Noronha encolhe o corpo, baixa o máximo que pode a cabeça, até o ponto que garanta o mínimo de visibilidade à sua frente. No final da rua Uruguai, o Fusca é atingido por uma nova rajada de balas e vai perdendo velocidade ao entrar na Venezuela. O ruído da metralhadora supera o dos motores, acorda os moradores do Jardim América. Os 2 PMs estão com meio corpo para fora da veraneio, um pela janela da porta dianteira, outra pela traseira esquerda. Mantém uma distância estratégica do Fusca Azul, que segue logo à frente com seu motorista já desorientado.
Ao cruzar direto as 6 pistas da Avenida Brasil, numa manobra tipo Roleta Paulista, Noronha consegue chegar à Argentina, uma típica rua do Jardim América, arborizada em toda sua extensão, com mansões em ambos os lados. O Fusca azul avança aos trancos pela rua Argentina, parece que sem nenhum controle. Os policiais da rota metralham o motor, o vidro traseiro e se estilhaça. Atingem em cheio a cabeça de Augusto Junqueira. O impacto da rajada lança o corpo do amigo para frente. Num mesmo movimento, ele bate contra o banco de Noronha, depois vai se inclinando à esquerda até o rosto encostar no vidro lateral, que fica manchado de muito sangue. Mãos firmes na metralhadora, corpos cada vez mais erguidos para fora da veraneio. O cabo Roberto Lopes Martinez está praticamente de pé, como cobra se preparando para o bote. No outro lado, o sargento José Felício Soares segue sentado na janela, protegido pelo comunicador da Rota 66, Antônio Soria, que não desgruda a mão direita do cinturão do chefe. Eles estão perdidos! Eles estão perdidos! Estamos colando neles! Os 2 carros entram na Rua Alasca, separados por menos de 50 metros, a baixa velocidade, com a cabeça dos 3 rapazes sob a mira das metralhadoras. O estudante e poeta, Augusto Junqueira, de 19 anos, segue com o rosto grudado no vidro lateral esquerdo, manchado de sangue. À sua frente, à direita, ao lado do motorista, o estudante espanhol Carlos Inácio Rodrigues de Medeiros, de 21 anos, tenta se escudar com a frágil proteção do encosto do banco. Francisco Noronha, 17 anos, dirige desde os 14, mas está com dificuldades em controlar o carro. Eles estão perdidos! Eles estão perdidos! Estamos colando neles! As lanternas do freio permanecem apagadas como sempre estiveram, mas, na esquina da Argentina com a Rua Alasca, de repente, as luzes vermelhas se acendem na traseira do Fusca, ao mesmo tempo em que se ouve o ruído de pneus no asfalto. Algo de grave deve estar acontecendo com Francisco Noronha. Provavelmente ferido, ele não consegue vencer a curva de 90 graus. O carro aponta em um ângulo de 45 e para no momento em que o paralama dianteiro esquerdo colide contra o poste, em frente ao número 66 da Alasca. Pancho abre a porta e sai rápido, gritando em desespero. No lado oposto, Noronha abandona o volante e deixa o motor funcionando. Ao sair do Fusca, ergue os braços, põe as mãos sobre a cabeça. Augusto continua no carro, rosto grudado no vidro, sangrando. A veraneio breca bem no meio da esquina, a 9 metros do Fusca. As 4 portas são abertas ao mesmo tempo. Viram o escudo dos 3 PMs armados de revólver. O sargento Felício e o cabo Martinez, metralhadora na altura da cintura, se afastam para os lados do carro. Apontam na mesma direção do feixe de luz, que provoca cegueira e pavor nos rapazes. Eles usam as mãos para proteger os olhos da iluminação, tentar enxergar alguma coisa. O máximo que eles podem ver, na posição que estão agora, são os 5 pontos de fogo das armas que começam a disparar contra eles. Os PMs estão lado a lado, formando uma linha horizontal com as portas abertas a veraneio. Todos usam uma boina preta, inclinada, calça caque escura, coturnos até metade da canela, jaqueta de lã azul marinho, braçadeira de couro no braço esquerdo, com a inscrição Rota, em metal dourado. Na hora do disparo, avançam alguns passos ao estilo de um pelotão de fuzilamento. Os rapazes começam a cair. Carlos Inácio Rodrigues de Medeiros, o Pancho, mesmo baleado e manco da perna, consegue se erguer. Embora com o corpo curvado, tenta andar para longe dos homens fardados que avançam atrás dele. O brigão, o forte da turma do paulistano, agora faz um esforço desesperado pela vida. Um tiro atravessa o braço direito erguido para a proteção do rosto. Outro tiro fratura a perna esquerda. 2 disparos atingem o peito, ferimentos fatais no lado do coração. Pancho cai de bruços. Agora está sendo metralhado pelas costas. Um tiro penetra na sola do pé. O corpo ainda se mexe. Pontaria na nuca, e em seguida, mais um disparo fatal. Pancho, o forte, não se movimenta mais. O cabo Roberto Lopes Martinez faz pose de cinema. Joga a metralhadora no banco traseiro, puxa a arma do coldre e avança atirando em zigue-zague. Francisco Noronha, caído no chão, apenas respira, enquanto os PMs avançam em sua direção, atirando contra o seu corpo. A perna esquerda é atingida por 4 tiros de metralhadora. Os braços e o tronco também são perfurados. Foram 5 ferimentos na parte superior do corpo. Um deles na mamila.
provavelmente provocado por um disparo dos policiais no momento em que Noronha gritava Não atirem! com as mãos sobre a cabeça. Mesmo baleado 9 vezes, Francisco Noronha ainda respira. Um dos PMs chega bem perto. Dispara 2 tiros. Na madrugada do dia 23 de abril de 1975, 50 anos atrás, 3 jovens, Francisco Noronha, José Augusto Junqueira e Carlos Inácio, conhecido como Pancho, foram brutalmente assassinados por policiais militares da tropa de elite do estado de São Paulo. Os jovens foram transformados em mártires de uma onda de mudança que dava início ao fim da ditadura militar. Em 1992, o jornalista Caco Barcelos escreveu o livro Rota 66, a história da polícia que mata, que você acabou de ouvir um trecho narrado, e contou a verdadeira história daquela trágica madrugada, e nomeou culpados: Roberto Martinez, José Felício Soares, Elina Pomuceno e o secretário de Segurança Pública Erasmo Dias, todos envoltos em uma trama de apagamento e forjamento de evidências, acobertamento do caso na mídia e mentiras sobre as 3 vítimas para tirar a responsabilidade dos PMs envolvidos e culpar os jovens. Deu certo. Nenhum dos 4 foi preso. Os policiais se tornaram ídolos da corporação e referência para novos PMs décadas após o crime. No mesmo livro, Caco Barcelos contabilizou os números quase irreais de mortes pelas mãos de policiais da Rota, o Batalhão Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar, o mais prestigiado da Polícia Militar Paulista. Ele fez um ranking dos 10 maiores assassinos da PM durante aquele período. O primeiro colocado, o sargento Roberto Martinez. Um jornalista medíocre, sabe? Ele fez um livro mal escrito, cansativo, ele se chama Caco Barcelos, ele é da Rede Globo. Então ele escreveu um monte de bobagem, ele deturpou minhas ocorrências e dedicou um capítulo especialmente para mim, sabe? Então ele conta algumas de minhas ocorrências, só que ele conta da forma dele, como ele achou por bem, que seria melhor para vender livros. Tanto é que ele vendeu, e vende até hoje esses livros aí. Esses livros são lixo, eu não recomendo para ninguém não. E além disso, o cara ele é corrupto, tá? Porque ele colocou nesse livro alguns trechos de meus assentamentos. Os assentamentos são reservados, tá? Não pode sair do quartel. Então ele subornou alguém, tá? É safado, corrupto. Olha, eu quero falar o seguinte para esse Cocô Barcelos da Rede de Esgoto de televisão, que ele é um lixo e matador é a puta que pariu, tá? Eu não sou matador coisa nenhuma. O maior matador registrado no livro Rota 66, Roberto Martinez, não tem escrúpulos. Com ao menos 45 mortes em seu nome, ele tem uma tabela feita à mão com o registro pessoal de cada uma das pessoas que matou. Ele ainda registra nesse papel o local das execuções, a maioria em bairros periféricos. Além disso, foi o criador de uma técnica para não ser acusado de assassinato: resistência seguida de morte. Dessa maneira, é judicialmente impossível acusá-lo de uso excessivo de violência, uma vez que o outro lado não está disponível para testemunhar se resistiu ou não à abordagem de Martinez. Elias pergunta para o sargento Martinez quantos CPFs ele cancelou na rota. Eu não sei, nunca contei, mas segundo as más línguas são 45 resistências. 45 resistências. O sargento Martinez não tem medo de contar histórias escabrosas de abuso de autoridade e excesso de violência. Quando confrontado, fica defensivo. Fala que fez pela segurança da sociedade para tirar, abre aspas, vagabundo da rua. Tem certas situações que não dá para seguir dentro da lei exatamente como é que é, não transgredir a lei, sabe? Mas tem certas situações que não tem jeito. Uma vez eu estava passando em São Miguel, era tarde da noite, sabe? E tinha um bando de vagabundos, tinha uns 8, 10 vagabundos lá. E eles estavam com os aparelhos de som, instrumentos musicais, batendo lá e cantando, fazendo barulho.
perturbando a vizinhança inteira. Então, tinha a calçada, eles estavam de frente a essa porta e tinha uma valeta, né, de esgoto a céu aberto ali na frente deles. Assim que nós abordamos, 8, 10 vagabundos, foi só maconha que voou para todo lado. Uma baganinha aqui, outra ali, tal. Aí pegamos tudo no vale, tudo acendendo a maconha, as mãos, né, aquele cheiro. Aí eu falei, vem o primeiro aqui. A viatura estava assim, bem no meio da rua. E eu levava um pau desse tamanho. Aí eu eduquei o primeiro. Né? Aí, eduquei o primeiro, meti um pé na bunda dele e mandei embora. Depois vem o segundo. E foi indo até terminar. Tá certo isso? Se for pela lei, não tá. Não tá certo. Mas tem certas coisas que não tem jeito, você é obrigado a fazer. Transgredir alguma coisinha para não deixar passar em branco. Sobre o caso Rota 66, Roberto, ainda cabo, era um dos policiais pendurados pelo lado de fora da Veraneio Cinza, atirando contra as 3 vítimas indefesas. Em 2019, quando o caso completou 44 anos, Martinez postou no Facebook a seguinte declaração. Em 23 de abril de 1975, ou seja, há exatos 44 anos, eu segurei um dos maiores pepinos da polícia militar. E seguro até hoje. Em um documentário sobre a versão dos policiais daquela fatídica madrugada, Martinez defendeu-se e explicou a razão de assassinar tantos jovens pretos e pardos. É uma coisa que machuca a gente, né? Você trabalhar, né, a vida inteira trabalhando, se dedicando, se esforçando para depois ser chamado de assassino. O que é isso? Nós éramos trabalhadores. Nosso trabalho era esse, era caçar bandido. E o que nós fizemos? Caçamos bandido. Só que nós demos azar porque eles eram bandidos ricos, né? Nesse livro, ele diz que a rota mata muitos negros e pobres. Só que tem que ver o seguinte, a população brasileira, em sua grande maioria, é formada por pardos e negros. Mas Martinez não era o único PM da Rota 66 culpabilizado pelas 3 mortes. José Felício Soares, sargento, era o comandante da Rota 66. Estava armado com uma metralhadora e, assim como Roberto, ficou com o corpo para fora, atirando contra o Fusca Azul. Felício se alistou na PM em 1970, quando os crimes de assaltos a bancos e outras ações violentas promovidas por guerrilheiros de esquerda estavam no auge. Nos 5 anos anteriores ao crime, não foi punido em nenhum momento pela corporação, sendo que o sargento sempre foi reconhecido por participar voluntariamente dos grandes momentos de crise e periculosidade. José Felício afirmou ter recolhido 3 pacotes com maconha de dentro do Fusca Azul. Pura mentira. José já é um ex-policial militar, vivendo sua vida fora dos holofotes, mas a história dele está registrada no livro. Os corpos dos 3 meninos ficam alguns minutos estirados na rua argentina, esperando a chegada de um camburão. Quando o veículo chega, de logo sai um homem muito jovem, mas que ocupa um cargo de extrema importância. Eli Nepomuceno, comandante da rota. Nepomuceno é um coronel reservista da Polícia Militar do Estado de São Paulo, à época tenente. Nepomuceno fez de tudo para impedir investigações, deturpar fatos, implantar evidências corroborantes com a razão por trás dos assassinatos. O primeiro passo após a morte de um suspeito já era conhecido dentro do batalhão. Levar o corpo ao hospital ou ao IML como se estivessem prestando socorro. Porém, todos, médicos inclusos, sabiam que as vítimas estavam mortas há muito tempo antes de chegar na emergência. Chegando na cena, o tenente Nepomuceno começou a criar a narrativa favorável aos policiais. Plantou uma arma para mostrar que os garotos estariam revidando os disparos, deturpou a história da perseguição e forjou evidências ao afirmar em depoimento que drogas foram encontradas por José Felício. Porém, o jovem tenente de apenas 21 anos, a mesma idade de Pancho, 2 anos mais velho do que Junqueira, cometeu um erro. Disse que os jovens tinham um único pacote com maconha. O sargento Felício afirmou que eram 3. Agora, o destino desses 3 PMs estava na mão do secretário de Segurança de São Paulo, Erasmo Dias.
ano é 1977. O julgamento do caso Rota 66 ainda está em andamento. Erasmo Dias se prepara em seu escritório para reprimir a concentração e reunião de estudantes na PUC São Paulo, que buscam recriar a Uni, dissolvida pela ditadura. 2.000 estudantes estão no teatro da universidade. Quando ele der o ok para o comandante do batalhão, a polícia irá atacar os jovens com cacetetes, bombas de gás e outras formas de violência. Alunos sofrerão queimaduras, outros pisoteados no corre-corre. Ao todo, quase 900 serão conduzidos até a sede do batalhão Tobias de Aguiar, com 32 presos. Décadas depois, Erasmo Dias falará que não faria nada de diferente nesse fatídico dia que ficará para a história como a invasão da PUC. Ainda diz que a PM usou gás lacrimogênio para fazer chorar e água fria para esfriar a cabeça. São coisas ótimas para quem está de cabeça inchada. Sob seu comando, a Rota ganhou novos feixes de violência. Sob seu comando, a Rota assassinou centenas de pessoas presumidas inocentes por presumi-las culpadas de crimes desconhecidos. Erasmo Dias era secretário de Segurança Pública no dia do assassinato dos 3 jovens do Fusca Azul. Erasmo Dias ajudou a cobertar o caso e falsificar provas contra os jovens. Após alguns anos já envolvido na segurança pública, longe de seu tempo áureo em que era militar da ativa, Erasmo Dias resolveu falar a verdade. Em 2004, ele abriu o jogo para a Folha de São Paulo e admitiu sua participação no crime. Estava acabando de chegar lá, a guarnição. Tinha ficado um lá, porque os 3 garotos morreram. E em cima da mesa tinha 3 lá. Eu falei, bandido tá pensando? 1h30, o cara perseguindo os caras, correndo risco de vida do caralho. Porra, para, filha da puta. Porra, o cara vai lá, aí não sei o que, está dizendo, mas o camarada quer dizer. Mas que porra, ele não tava armado porra nenhuma. É como sempre, na hora da como eu digo, polícia, cumprindo o dever, porra, os outros, por que pode? Pode, é bandido. Então, é graça que a gente torce para não dar. Não pode enfrentar a polícia, não pode fugir da polícia, porque quem pode é polícia é bandido, porra. Então, imagina o que o cara estava pensando. Mas, agora, depois, é a merda. Então, conforme o caso, em Rússia, uma maconha, conforme o caso, em Rússia, uma arma. Não, tudo cena, porra. Se você achou esquisito alguém como Martinez ter plataforma para falar barbaridades, você não está sozinho. Nos últimos anos, os policiais mencionados no livro de Caco Barcelos vêm ganhando espaço em plataformas digitais. Apelidados de antigões, esses PMs se tornaram convidados frequentes de um novo tipo de programa: podcasts por e para agentes de segurança pública. Um dos donos desses canais é mais do que um simples entrevistador. Elias Assis Neto, conhecido como Elias Júnior, apesar de ser o terceiro Elias Assis de sua família, é um diretor de cinema transformado em youtuber. Na sua carreira nas telonas, fazia filmes pró-polícia, muito inspirados no sucesso de Tropa de Elite. No seu canal, com mais de 1 milhão de inscritos, mostra o resultado de acompanhar batalhões da Rota em operações diariamente. Diz mostrar a verdade sobre o policiamento no estado de São Paulo, entre muitas aspas. Em 2022, com os 30 anos do livro Rota 66, A Polícia que Mata, e a estreia da série homônima da Globoplay, Elias produziu um documentário contando a suposta verdadeira história do caso. Diferente de livros escritos com base em inquéritos policiais, pessoas que só ouviram dizer ou depoimentos usando o sofrimento das famílias que não estavam no local das ocorrências. E aqui é de extrema importância deixar registrado que tudo o que foi e é exibido nos meus canais do YouTube são registros reais, fruto do meu trabalho, vivenciando e registrando embarcado nas viaturas de rota, correndo os mesmos riscos de morte que os policiais. E com o passar do tempo, conheci a maioria desses guerreiros que fazem parte desse livro. Policiais que foram citados e nunca foram ouvidos. Porém, o sucesso do canal de Elias não é uma anomalia. Foi o camarada lá, o jornalista, o Caco Barcelos. Fez o livro, né? Ela foi um traíra da porra. Então, e teve autorização para fazer e deve ter... Não teve autorização nenhuma, não teve nada. Ele fez tudo na canalice. Naquela época, todo mundo era guerreiro, entendeu? Lógico, tinha uns caras que era mais que reuniu, né? Mas todo mundo era guerreiro. Então, o que eu falei pra você? Eu falei do Everaldo, falei do Luizão, do Cegonha, de uns caras aí que ninguém sabe. Jesus, porra. Pra mim,
Se for falar de polícia mesmo, era o Jesus. Ninguém sabe quem é o Jesus. Jesus morreu sozinho também. O Guino, entendeu? Porra. Então, Magalhães era bichão? Era bichão, mas tinha um monte de bichão. Um monte. Ninguém mais lembra o nome desses caras. Você sabe que a rota na área, aqui eu vou até falar, equipe, ano 1983, acredito, tá? Equipe de PTM do 4º Batalhão, comandada pelo Cabo Cláudio, eu pilotando o banco traseiro, João Bosco Cardoso e Belo. Todos já faleceram. Então, pessoal, eu estou aqui hoje porque eu posso estar aqui. Eu participei das ocorrências, quem duvidar vai no TJM e levanta. Fui devidamente processado e julgado e absolvido no Tribunal de Justiça Militar. Então a sociedade tem que saber é que o bandido, ele que escolhe do jeito que ele vai. O que acontece? O Caco Barcelos, como eu falei, outros, o Perseu de Souza, eles iam na rota e pediam autorização para acompanhar o serviço. Entendeu? Então, o que acontece? Eles acompanhavam o serviço e depois eles faziam a imagem que eles queriam. Né? O Perseu de Souza chegou a fazer matéria, né? Os caçadores de bandidos, cada um fazia uma matéria. O Caco Barcelos, ele resolveu escrever a história da rota, a história da polícia que mata. Ele escreveu essa história da polícia que mata. O que ele falava? O cara morreu com um tiro na cabeça, então nós só acertava a cabeça, então você era assassino. Você vai tirar no quê? O cara não pode morrer com um tiro no pé, né? Na cabeça não. Quando a gente morre também, a gente toma tiro no peito ou na cabeça. Exatamente. Mesma coisa, policial com animal é a mesma coisa. Então, aí ele ia lá fazer as imagens, escreveu um livro, nunca perguntou nada pra ninguém, esse Rota 66. Nunca, ele fez, por exemplo, o deputado Matador, ele nunca perguntou nada pra mim. Pra muita gente eu fui salvador. E agora eles entraram com essa na televisão também. Que eles põem o que eles querem, falam o que eles bem entender, não ouve a gente, né? Essa é a verdade. Aonde tem essa série Rota 66, não assiste não, mano. Não assiste não. Perde seu tempo não. Perde seu tempo não. Esses podcasts da polícia não são expressão da democracia, são expressão do lixo cultural, da miséria humana. E também espaço de produção de crimes, né? Porque quando eu vou para um espaço público, né? Quando um policial comparece, por exemplo, a um programa onde vai gravar, enfim, uma opinião dele, uma posição dele, e ele começa a relatar mortes que ele praticou e trata isso com orgulho, né? Dizendo que como se isso fosse uma vantagem, demonstrando como ele é um bom policial, porque ele mata os vagabundos, ele não tem nenhum respeito pelas pessoas, ele bate, ele espanca. Quando ele faz isso, ele está não só confessando a prática de crimes, como ele está estimulando crimes dessa natureza. Esse é Marcos Rolim, sociólogo, jornalista e especialista em segurança pública. Ele acompanha há tempos questões envolvendo a polícia militar no Brasil e esse fenômeno dos podcasts. Agora, eu pergunto, esse policial que está num podcast dizendo que ele atua na periferia, que mata vagabundo, que entra nas casas das pessoas, espanca, não quer saber se é menino, se é mulher, ele está relatando isso como sendo a sua prática. As pessoas lá da comunidade onde ele trabalha vão saber disso, vão ouvir isso. Quem vai se aproximar desse cara para relatar alguma coisa para ele? Ninguém, as pessoas vão fugir dele. Entendeu? E ele acha que ele é um bom policial, ele é um policial medíocre. Né? Ele é um policial medíocre, ele não tem nenhuma formação, ele não sabe o que é ser policial, né? Ele acha que sabe, ele está brincando de mocinho bandido, né? É uma pessoa sem nenhuma formação. Então eu digo assim, além de todos esses problemas da violência está sendo banalizada em programas como esses, nós temos também aqui um problema de eficiência policial, porque eu estou depreciando a imagem das polícias, estou diminuindo, portanto, a chance dela agir com efetividade, ser mais eficiente. Onde é que está o Ministério Público, por exemplo, que diante desses podcasts, os promotores não sabem, eles não veem, não assistem isso, ninguém contou para eles que tem policiais propondo tortura na cena pública, que tem policiais que vão para programas e relatam quantas vezes eles torturaram pessoas, mataram, etc, etc. O Ministério Público não sabe. Né? E não chegou até eles o conhecimento. É de fato uma coisa lamentável. Os podcasts não têm uma característica que os une diretamente, sem ser o fato de abrirem espaço para a violência policial em seus microfones. O podcast Danilo Snyder é o programa de Danilo Martins. Danilo não é policial e nunca esteve na força. A princípio, seu canal era um trabalho tampão, enquanto as baladas nas quais atuava como DJ e promoter estavam fechadas por conta da pandemia. Começou com conteúdo normal, entrevistas de temas gerais, especialmente a cena do funk e da música que ele tanto conhecia. Porém, não deu certo. Fã de vídeos de perseguição policial, começou a procurar policiais famosos das redes sociais, ou com um cenário de criação de conteúdo digital já estabelecido.
deslanchou de vez. Se tornou o maior canal com conteúdo exclusivamente policial, com 1,8 milhão de inscritos. Sobre seus convidados revelando crimes, atos de abuso da função, entre outras situações de impunidade, diz que não é, abre aspas, responsável pelas palavras deles. Sou responsável pelas minhas palavras. O objetivo do podcast não é disseminar a violência, mas sim mostrar a realidade do trabalho policial. Apesar desse cenário ser dominado por homens, mulheres se fazem presentes, especialmente como convidadas. Contudo, diferentemente da maioria dos podcasts, o Operação Lotus é apresentado por uma mulher, Stephanie Pinheiro. Ela compartilha notícias que importam para a bolha da direita e da extrema-direita, além das entrevistas com PMs e outros agentes de segurança. O Operação Lotus se descreve como um, abre aspas, bate-papo com a visão operacional, jurídica e social. Stephanie, a dona do canal, não é PM, e sim advogada, com pós-graduação em investigação criminal. O canal tem 200 mil inscritos e 44 mil seguidores nas redes sociais. O maior de todos é, sem dúvidas, o Fala Glauber. Com 3 milhões de inscritos no YouTube, Glauber Rocha já tem 4 anos de estrada. Como ex-policial penal com mais de uma década de carreira, começou a criar conteúdo voltado em especial aos concursos que abrem para ser agente de segurança pública. Dava dicas para provas, falava da realidade do trabalho, de algumas histórias pessoais. Também fazia publicações semelhantes nas redes sociais. Não estava dando certo, até que entrevistou o PM Miqueias Arsênio no 2º episódio de seu novo podcast, o Fala Glauber. Atingiu centenas de milhares de visualizações de repente. Moldou seu conteúdo em torno desse novo mercado da violência e conquistou um grande número de espectadores fiéis. Hoje, se distanciou em parte da vida policial, abriu espaço para teorias da conspiração, análises políticas voltadas à bolha e outros temas. Mas, esses podcasts não seriam nada sem os convidados certos com histórias chamativas e nenhuma vergonha de contá-las. Esses são, como Marcos Rolim os chama, os policiais medíocres. E um dos medíocres é o soldado Correia. Tem gente que merece morrer. E isso não é desumano. Quem não merece morrer é uma pessoa de bem. É uma pessoa que acorda, trabalha, tem valores. Mas quem é essa? Essa galera tem que ir pro inferno. E se tiver alguma coisa abaixo do inferno que possa mandar, tem que ir. Se um subsolo lá, pode ir. Pode ir. Diego Santana Correia, apelidado SD Correia, é um soldado da Polícia Militar da Bahia. Ele é convidado frequente de podcasts que envolvem o tema policial. Defende a violência abertamente. Em outubro do ano passado, Correia foi preso por 30 dias após acusar, no podcast Fala Glauber, em 2023, que Flávio Dino, então deputado da Bahia, já foi preso por tráfico e é usuário de drogas, além de ter conexões com traficantes, que teriam facilitado a entrada dele no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro. Correia coloca a corporação policial como vítima de vilões fantasmas, como a esquerda, os políticos e outros supostos defensores de bandido. Porque pra vir aqui, a gente tá sendo perseguido, porra. Tem gente que não quer ver o pracinha se destacar. Tem gente que não quer ver a coragem do cara na pista, não. Que porra de realidade é essa, Glauber? Quanto é que a gente recebe por isso? A gente não tá por essa porra pelo dinheiro, não. Mas a gente só vê porrada, irmão. De todo lado, porra. Só vê porrada, 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 porrada. Na frente de qualquer um, irmão. Eu vou pra cadeia sorrindo. E eu disse a minha mãe, no dia que eu for preso, não é porque eu roubei, não é porque eu cetei propina, não é porque eu matei vagabundo. Matei ladrão. Diego fala do cenário da segurança pública no país com muita agressividade. O soldado já contou diversos casos envolvendo abuso de poder ou conduta imprópria para um policial. Se matar um criminoso armado faz parte do trabalho de um PM, fazer brincadeiras cruéis com sua morte não parece digno de um policial militar. De um AR meu, finado Rubinho, que era bichão lá. Tava o finado Rubinho e o Malhado. O Malhado não caiu porque deu sorte. Mas o finado Rubinho soprou. Trocou tiro com a gente. Acertei 3 tiros de fuzil nele, que partiu a coluna dele, perdeu o movimento da perna. Caralho. Já caiu pronto. O importante é perder o movimento da perna. Mas ele diferente do sargento Madeira, ele perdeu o movimento da perna e foi pro inferno. Foi pro inferno, caralho. Porra, mano. Ele perdeu o movimento da perna e do corpo inteiro. Eu não sou legista. Neste último clipe que você ouviu, tinha outro policial na mesa. Este, mais violento e sem escrúpulos do que SD Correia. Corinthians e Palmeiras, no tempo que podia ir as duas torcidas, né? Aí uma torcida entrava por um portão, outra torcida entrava pelo outro. Você seleciona aí, ó, quem vai pro portão do Corinthians e quem vai pro portão do Palmeiras.
Falei, deixa comigo. Reuni todo mundo lá, coloquei em forma, pá. Quem é corintiano? Aí uns 10 levantou a mão, falei, portão do Palmeiras. O resto, eu sou santista, o resto tudo comigo, portão do Corinthians. Você acha que os buristas bateu pouco lá? Aí o tenente encontrou mim e falou, e aí, como é que você separou? Eu falei, os corintianos mandei pro portão do Palmeiras e nós fomos pro portão do Corinthians. Ele falou, puta, você é bem fila da puta, hein, meu? Eu falei, o senhor não mandou separar? Quer jeito mais fácil do que isso? Eu quero ver o chicote instalar. E eu levava bomba, né? Já levava uma sacola de bomba, né? Olhava assim, falava, 2, 3 num lugar, falava, tumulto! Já. Pá! Explodia tudo. Agora, o negócio era tacar bomba. Nilson Castro é um ex-sargento da Polícia Militar do estado de São Paulo. Ficou na ativa da corporação por quase 30 anos e ainda está na reserva. Sargento Castro, que usa nas redes sociais sua antiga patente, é um dos muitos policiais que viralizam com vídeos que enaltecem ações violentas da polícia. Em menos de um ano, ganhou 160 mil seguidores no TikTok e, em fevereiro, criou seu próprio podcast, o Pod Castro, hoje com mais de 300 mil inscritos. Fala abertamente sobre suas ações violentas que tomou enquanto PM na ativa, envolvendo agressões, abuso de autoridade e outros crimes em suas conversas com os, abre aspas, feras da segurança pública. Eu vinha patrulhando aí, uns 10 caras mijando na rua, Não, cara. Cabral, só não fez. Era o Cabral, ali do lado do cemitério. Isso. Da Vila Alpina, da Vila Alpina exatamente. não, da quarta parada. Perto do viaduto ali. Aí os caras mijando lá. Aí nós paramos a viatura e os caras ficaram naquela. Eu falei, não. Pode mijar, fica à vontade. Aí os caras, pode mijar? Pode, cara, vocês não estão mijando? Mija aí. Aí o criminal falou, agora todo mundo dá descarga. Aí os caras, eu vou dar descarga, caralho! Como é que dá descarga? Aí os caras, fazem barulhinho aí. Aí, cara, aí sim, porra. Bom, e aí, depois, logo em seguida, couro. Ai, não pode falhar, pô. Couro. Castro. Nilson Castro é outro que não poupa ninguém de suas agressões. Muito menos acredita em reabilitação de criminosos. Não poupa nem mulheres. Idosas. Um cara ladrão. Um cara que faz parte já fez parte, né? Diz hoje que não faz. Diz hoje que não faz mais, mas eu sei. Você acredita nisso? Ex-ladrão? É. Eu só conheço morto. Então, eu também. Então, quer dizer, eu não acredito. Você não acredita em ressocialização. Com esse sistema prisional brasileiro? Sem chance. Não acredito mesmo. O ladrão entra lá e ele sai de lá mais ladrão do que ele entrou. Sai com outras qualidades no crime. Se eu pegar sua avó traficando e eu tiver uma panela de pressão, eu arrebento ela na panela de pressão. Nós temos pesquisas no Brasil, desde assim da época da ditadura, no final da ditadura, onde mais ou menos 1/3 da população brasileira, ao responder pesquisas sobre, por exemplo, a prática de tortura, aceita a tortura dependendo de qual é o perfil da vítima, entende? O Brasil é um país que tem uma história muito violenta, é um país país de 3 séculos e meio de escravidão, é um país que tem no seu DNA, digamos assim, uma marca de violência muito forte, né? Isso também não foi enfrentado devidamente, né? Do ponto de vista cultural. Eu quero um cara que mate o cara que me produziu essa dor, entende? Então também essa resposta violenta não deixa de ser uma reação à ausência de eficiência do Estado na resposta para o cidadão, né? E se nós tivermos no Brasil uma polícia que seja mais eficiente, que esse tipo de crime comece a cair, essa demanda por morte também tende a cair. Enquanto a demanda por morte não cai, um homem tira proveito. Roberval Conte Lopes. Conte Lopes entrou na PMESP em 1967, com 20 anos de idade. Em 1970, entra para a Rota, com apenas 23 anos, como segundo-tenente. 7 anos depois, foi promovido para primeiro-tenente, por ter matado o traficante de drogas Carioquinha, que assassinou um policial civil. Nos anos 80, virou capitão e participou do caso Tabata, o resgate de uma bebê feita de refém. A questão é que as 2 vítimas, mortas por Conte Lopes a tiros, tiveram seu fim um tanto contestado quanto à violência usada pelo policial. Conte Lopes tinha sido eleito deputado na época, e estava atuando como parlamentar no momento das mortes. Chamado de Deputado Matador no livro Rota 66, A Polícia que Mata, de Caco Barcelos, o ex-capitão da Rota desaprova o apelido. Então, quando ele ele soltou Rota 66, apoiado pela Globo, pelo Dom Paulo Ivares Soares, da igreja na época, né? Realmente foi pro Brasil inteiro, pro mundo inteiro. Mas então eu
diante daquilo que ele me fez um capítulo, me chamando de deputado matador, eu fiz um livro, Matar ou Morrer, contando todas as minhas ocorrências, todas elas, com as testemunhas, com as vítimas que eu salvei e demonstrando a ele que várias vezes eu fui o deputado salvador, não foi matador. Quando eu salvei a Tabata em Mogi das Cruzes, um bebezinho de 75 dias, que tomou 2 facadas de 2 japoneses estudantes de engenharia do ITA, né, que morreram em tiroteio comigo, que eu peguei a criança na mão deles, evidentemente que ali eu fui para a família, eu fui o salvador. No livro, Caco aponta Conte Lopes como um dos 10 maiores matadores da rota e que almeja o posto de primeiro lugar, de Roberto Martinez. Conte Lopes afirma que matou entre 100 e 150 bandidos. Em 1987, para falar sobre sua vida, escreveu o livro Matar ou Morrer, que virou filme na mão do diretor de cinema e parceiro da rota, Elias Júnior. Eu me orgulho de ter matado mesmo, não resta a menor dúvida. Tenho certeza disso. Você matou meu pai, você é um assassino, matou meu pai e você mata todo mundo. O que então? Sobre o caso Rota 66, disse que, abre aspas, o que aconteceu foi um carro com 3 caras abonados. Foram perseguidos pela rota, não pararam. De acordo com os policiais, eles atiraram e houve revide, né? E os 3 acabaram morrendo. Eram pessoas influentes. A gente fazia as coisas por fazer, era nós que fazíamos. Não tinha tiroteio. Entendeu? Era que nós que montávamos tudo. E de lá pra cá piorou tudo. Os bandidos tomaram conta de São Paulo. Só isso. A gente era realmente caçador de bandidos. A gente protegia a população. Sinto saudades do tempo que não existiu para nós. Saudades dos teus olhos que não me viram passar. Saudades do carinho que não veio de você. Do encontro que tivemos e não nos encontramos. Sinto saudades até das saudades que não sentimos. Da vida que não vivemos. Quero ser primavera. Depois, morrer. Só o silêncio é sincero. Essa é a última entrada do caderninho de capa preta de João Augusto Diniz Junqueira, encontrado no gaveteiro do quarto. No silêncio sincero da madrugada do dia 23 de abril de 1975, sua cabeça sangrenta ficou encostada na janela do Fusca, manchando a vidraça. No silêncio sincero entre os estompidos de tiro, ele, Noronha e Pancho ainda eram os mesmos velhos amigos. Ainda eram surfistas, estudantes, filhos, poetas, futuros médicos. Eram mais um grupo de jovens que tiveram sua vida interrompida na mão de uma polícia que mata, que mente para o benefício próprio, que vangloria os próprios e que não tem vergonha de falar. Eu cheguei de muito longe e a viagem foi tão longa, e na minha caminhada obstáculos na estrada, mas enfim aqui estou. Esse foi o podcast 50 anos de Rota 66, a polícia que mata e fala. Uma produção do Laboratório de Jornalismo Integrado da PUC-RS. Roteiro, locução e edição por Lucas Azeredo. Coordenação de André Rosseto, Fábio Canata e Fernanda Nascimento. Para mais do nosso conteúdo, siga o LabJ nas redes sociais, no @labj_famecos, no Instagram, TikTok e YouTube. Mas não vou ficar calado, no conforto acomodado, como tantos por aí. É preciso dar um jeito, meu amigo. É preciso dar um jeito, meu amigo. Descansar não adianta, quando a gente se levanta, quanta coisa aconteceu.